foi na aula de segunda, ou foi na aula da sexta passada, de segunda eu dei dízima, na aula, aqui, ó. Lembra dessa aula aqui, ó? Eu falei das raízes, o que era uma raiz quadrada, o que é uma raiz cúbica, uma raiz quarta. Falei do cubo perfeito, do quadrado perfeito. Então, a gente começa, né, desse ponto aqui, e daqui eu já avanço. Vocês querem que eu fale alguma coisa aqui, que volte aqui, ou posso já ir direto no assunto? Por mim, pode ir. Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. Só para retomar o assunto, isso não ficar vago aí na sua cabeça, eu defini para você que se você tem uma raiz enésima de A igual a B, isso aqui, ó, só será isso, C e somente C, A igual a B elevado a N, onde N é um número natural maior ou igual a 2. Vou melhorar aqui. O N pode ser 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, olha aqui, ó. Exemplo, raiz quadrada de 16. Isso aqui vai dar 4. Por quê, Chicão? Porque se você pegar o 4 e elevar o índice que está aqui, esse camarada aqui é o índice, chama-se índice. Esse cara aqui de dentro chama-se radicando. E o todo é o radical, tá? O todo é o radical. Então, se raiz quadrada de 16 dá 4, por que dá 4, Chicão? Porque se você pegar o 4 e elevar o índice, vai dar quanto? 16. Então, 4 ao quadrado é igual a 16. Beleza? Raiz cúbica de 8 dá 2. Por quê, Chicão? Raiz cúbica de 8, 8. 3 é o índice. Raiz cúbica de 8 dá 2. Por quê, Chicão? Porque se você pegar o 2 e elevar ao cubo, vai dar o radicando, que é o número que está lá dentro. 2 elevado ao cubo é igual a 8. Tudo bem? Aí, se fosse uma raiz quarta, mesma coisa, é o de sempre. Isso aqui você acaba gravando, né? Mas se você não gravar, você faz na hora. Por exemplo, raiz quarta de... Deixa eu ver aqui. Raiz quarta de 625. Ih, Chicão, não sei isso de cabeça, não. Aí você vai no cantinho do caderno e pensa assim, raiz quarta de 625 tem que dar um número. Mas o Chicão falou que esse número que eu tenho que achar, se eu elevar ele à quarta potência, tem que dar o número lá de dentro. Então, tu já sabe que se tu pegar esse número e elevar à quarta potência, tem que encontrar quanto? 625. Aí você vai vendo. Ah, o 2 não é, o 3 não é, o 4 não é, o 5 é. Ó, 5 elevado à quarta. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, não é isso? Dá 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Então, isso aqui vai dar 5. C e somente C. Essa setinha para os dois lados chama-se C e somente C. Ela representa uma relação de equivalência na matemática, né? Se isso aqui acontece, então esse camarada vai ser verdade também. E se esse for verdade, o anterior também o será. Essa é a finalidade dessa setinha dupla. Então, aqui você vai ter 5 elevado à quarta igual a 625. Então, aqui, ó, quando for 2
chama-se raiz quadrada. Raiz quadrada. Quando for 3, é raiz cúbica. Quando for 4, 5, raiz quarta, raiz quinta e assim sucessivamente. Só tem um apelido mesmo quando for 2 e quando for 3. Tudo bem até aqui? Então, esse aqui é o princípio aí da radiciação. Tudo tranquilo? Sim. Tudo bem? Uhum. Mas, Chicão, será que eu vou conseguir sempre extrair a raiz? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Por exemplo, se você tiver aqui raiz de 5, você pode botar aqui, você vai pensar num número que elevado ao quadrado de 5. 1, 2, 2 ao quadrado, Chicão, dá 4. 3 ao quadrado dá 5. E, Chicão, opa, 3 ao quadrado dá 9. Que isso, está repreendido. Agora, o 5, Chicão, está aqui dentro. Ó. O 5 está aqui. Só que, na hora que eu pego o número e elevo ao quadrado, ele tem que dar 5. Então, tu vai raciocinar assim. Se o 5 está entre o 4 e o 9, então esse número do balãozinho aí, esse número do balãozinho, ele vai ser um número entre quem e quem? Entre 2 e 3. Isso aqui eu não sei quanto vai ser. Isso aqui vai ser algo que não é um número natural. Isso aqui vai dar 2, alguma coisa. Tudo bem? Numa outra aula, eu ensino você, eu tenho um bizu aí, quem já estudou comigo sabe, a gente tem um bizu que eu consigo calcular as raízes quadradas, cúbicas, quartas, quintas, não exatas, né? Isso aqui são raízes exatas. Mas nós temos também as raízes não exatas. São uma raiz não exata. Isso aí fica para uma próxima aula, porque isso aí leva bastante tempo para explicar e o foco não é esse agora. Mas a gente tem um esqueminha que a gente calcula isso aqui bem aproximado, seja para a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta ou assim sucessivamente, tá bom? Beleza? Então fica aí a dica do quando você tem uma raiz exata e quando você não tem uma raiz exata. Ah, mas Chicão, eu aprendi calculando por aproximação, eu vou tentando, né? 2,1, dá para fazer assim também, só que demora muito, né? A gente tem uns outros esqueminhas aí. Tá, mas eu não vou nesse caminho hoje, não. Esse caminho de hoje aqui eu vou falar sobre as simplificações, a forma de lidar com as raízes, que é o que interessa antes da gente chegar a esse outro nível aí de calcular aproximações de raízes. Então, a primeira coisa que eu queria te ensinar era as propriedades de... na verdade, deixa eu te ensinar primeiro a simplificação. Simplificação de raízes. Como assim, Chicão? Então, como falei ali em cima, nem toda raiz é exata. Então, nem sempre a gente vai poder tirar o número da raiz e ficar felizão. Então, a gente pode seguir um caminho, né? Na verdade, a gente tem alguns caminhos. Por exemplo, raiz de 8. Eu posso avançar naquele caminho que eu falei há pouco, que eu não vou fazer hoje, que é calcular uma raiz aproximada disso aqui. Dá para fazer, tranquilo. Mas, na maioria das vezes, os concursos eles não cobram essa primeira linha de raciocínio, que é calcular uma aproximação para essa raiz. Não. Eles geralmente cobram a simplificação da raiz. Então, é o que eu vou bater com você agora. Então, por exemplo, 8, eu consigo escrever isso aqui como 2 raiz de 2. Eu já vou mostrar como, 2 raiz de 2. Então, geralmente, no concurso, ele vai por esse caminho aqui. Ele dificilmente vai pelo caminho de você extrair a raiz, né, e achar isso aqui um valor aproximado. Raiz de 8, pegar aqui os universitários, 2,82. Se você calcula isso aqui, ó, dá 2,82.
Então, ele geralmente vai nesse caminho de cima aqui, que é o que eu vou fazer agora. Como é que eu faço isso, Chicão? Bem, há raízes que eu consigo simplificar. Há raízes que eu não consigo simplificar. Então, na sua cabeça tem assim, ó, tem números que eu consigo tirar a raiz e ficar com um número exato, que é um número natural. Há raízes que eu consigo simplificar e há raízes que eu não consigo simplificar. E isso aqui vai ser eternamente isso daqui, a não ser que você queira calcular a raiz aproximada. Isso aqui dá 2,23. Isso aqui não tem simplificação. Isso aqui não tem simplificação, mas eu consigo escrever que isso aqui dá 2,23. 2,23. Mas eu não tenho como simplificar. Não simplifica. Não simplifica. E há aquelas que eu acabei de falar, raiz quadrada de 9 dá 3. Então, nesse caso, não tem nem o que aproximar, não tem nem o que simplificar, já dá 3 e ponto final. Nós vamos agora focar nisso aqui, ó, na simplificação das raízes. Então, olha lá. Primeiro eu vou ensinar você a tirar a raiz, depois eu vou ensinar você a colocar a raiz para dentro, porque as duas operações são importantes. Então, por exemplo, se eu te dou aqui raiz quadrada de 18, raiz quadrada de 18. Eu falei na última aula, não falei hoje ainda, mas estou falando agora. Toda vez que você não ver um número aqui fora, é porque é o 2, tá bom? Fica implícito que é uma raiz quadrada. E por que eu estou falando daquele númerozinho que está ali? Porque é ele que vai nortear o que eu vou fazer daqui para frente. É ele que vai me guiar o que eu vou fazer. Como assim, Chicão? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, 4, 2, 3. Eu vou botar aqui raiz. Vou ver um bom exemplo aqui. 27 vezes 4 vezes 5. 27 vezes 4 vezes 5. 540. Vou fazer esse exemplo aqui embaixo. Raiz quadrada de 540 e raiz cúbica de 540. Você vai entender o que eu quero, onde eu quero chegar. Bem, Chicão, eu não quero simplificar, eu não quero tirar a raiz. Eu já sei que raiz de 18 não tem raiz exata, porque raiz de 16 dá 4, a próxima raiz é 25, que dá 5. E o 18 está aqui dentro, está no meio. Então, eu sei que é alguma coisa entre 4 e 5, mas não é isso que eu quero simplificado. Então, olha só, o bizu é o seguinte, pega o 18 e decompõe em fatores primos. Todo mundo sabe o que é o número primo? Aqui, rapidinho, ó, 1 minuto, ó, número primo. Número primo, x, aprende a definição correta, ó. X é primo se x é maior que 1, x é um número natural, e os divisores de x têm que ser necessariamente o mais ou menos 1 e o mais ou menos ele. Lá nas primeiras aulas eu falei de divisor, né? O que é o divisor? Você pega um número aqui, ó, 4 dividido por 2. Esse cara aqui, ó, é o divisor de 4. Mas eu só posso falar que ele é o divisor de 4 porque essa divisão aqui, ó, dá quociente 2 e resto 0. Então, esse cara aqui é o quociente, esse cara aqui é o resto, e esse cara aqui é o dividendo. Então, o que acontece? Para o número ser primo, ele tem que ser maior que 1. O 1 não é primo. Tem gente que erra bastante isso. O 1 não é primo, não é primo. O primeiro primo é o 2, que, por sinal, é o único primo par. E aí,
o divisor de um número é o número que, quando colocado aqui, vai dar resto zero. Então, Chicão, o 3 é divisor de 9. É sim, o 3 é divisor de 9. Por quê? Quando você divide 9 por 3, dá resto zero. Então, quando ele fala que os divisores têm que ser apenas mais ou menos um e mais ou menos ele, é porque nenhum outro número pode dividir além desses caras que estão aí. Então, por exemplo, olha aqui, ó, o 2. Quem são os divisores de 2? Quem são os caras que eu coloco aqui e vai dar resto zero? O 1 e o 2. Aqui vai dar 2 e resto zero, e aqui vai dar 1 e resto zero. Se dado um número, porque dá menos ele também, não precisa se preocupar com o menos, só faz com um número positivo. E aí, ó, os divisores de 2 são 2 ou 1. Aí a regra diz o seguinte, que se os divisores do número forem ele e o 1, e os simétricos, né? Simétrico de x é menos x, né? E o inverso é o inverso. Então, para ser primo, só pode ter como divisor ele mesmo ou 1. Então, por exemplo, o 2 é primo. O 3 é primo. Por que o 3 é primo? O 3 só é divisível por quem? Por 1 e por ele próprio. 0, 0. Aqui dá 3, aqui dá 1. Então, 3 é primo. O 4 não é primo. Por que o 4 não é primo? Quem são os divisores de 4? 1. 4 dividido por 1 dá 4 e resto 0. 4 dividido por 2 dá 2 e resto 0. 4 dividido por 4 dá 1 e resto 0. Então, aqui, ó, tem um divisor aqui que não podia entrar. Se é o 4, só quem pode entrar? O 4 ou 1. Mas entrou o 2. Então, o 2 é um divisor que não poderia estar aqui, porque, segundo a regra, para ele ser primo, só pode ter como divisor o 1 e ele próprio. Ele sendo um número maior que 1 e natural. Então, esse cara aqui ele não é primo. Toda vez que ele não é primo, ele pode ser escrito como um produto de primos. Ó. 4 é igual a 2 vezes 2. Quando o cara não é primo, ele é chamado de número composto. Por que o número é composto? O nome está dizendo. Porque ele é composto de números primos. Então, o número que não é primo, ele é composto, porque, na verdade, ele pode ser sempre aberto num produto de números primos. Então, quando você pega o 18, aqui, ó, simplifica por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, o que está aqui dentro é, na verdade, número composto. Ele é 2 vezes 3 vezes 3. 18 é 2 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, nós vimos na primeira aula, uma potenciação. É o 3 elevado ao quadrado, certo? E por que ele está fazendo isso, Chicão? Porque a regrinha é a seguinte, ó, a regrinha, ela diz que se você tiver algum número aqui dentro, cujo expoente seja igual ao índice, esse número tem o direito de sair da raiz. Então, na verdade, o 2, como ele está sozinho, a gente já combinou isso. Quando o 2 está sozinho, é como se ele tivesse elevado a expoente 1. Como se tivesse, não, né? É o expoente 1, só que ele está implícito. Então, aqui fica 1. Ele não tem direito de sair, porque não é igual ao 2. Então, quem é que vai sair dessa brincadeira? É só o 3. E o outro? O outro vai ficar triste lá dentro. Fazer o quê? Raiz quadrada de 2. Vou fazer mais exemplos para vocês entenderem melhor. Por exemplo, 540. 540, olha aqui, ó. Divide por 2,
270. Divide por 2, 135. Se a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3, é porque é divisível por 3. 1 mais 3, 4 e 5, 9. Então, é divisível por 3. Aqui vai dar 45. Por 3 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Então, 540, olha que legal, ó. 540 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Quem é 3 ao cubo? Aí está a jogada. Porque se você colocar 3 ao cubo vezes 5, sabe o que tu vai fazer? O Chicão falou para mim que eu só posso colocar para fora da raiz aquele que tem o expoente igual. Então, só vou colocar o 2. O 3 não tem o expoente igual e nem o 5. O 5, na verdade, tem o 1. Então, eu vou colocar só esse cara aqui. Aí você vai errar. Por quê? Porque se você tem um expoente que é maior do que o índice, é porque ali dentro você consegue abrir valor igual ao do índice. Como é isso, Chico? Eu não entendi. É assim, olha aqui, ó. Isso aqui é igual raiz quadrada, 2 ao quadrado. O que é 3 ao cubo? 3 ao cubo pode ser 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Para isso, eu te ensinei potenciação. Produto de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Então, eu abri esse 3 aqui, ó, em 2 mais 1. Aqui ficou 2, aqui ficou 1. Ah, Chicão, legal, porque agora eu vou conseguir tirar mais um da brincadeira. Exatamente, olha aqui, ó. Quem é que tem o expoente igual ao índice? Esse, eles são iguais ao índice. Então, quem é que vai poder sair dessa brincadeira aqui? Quem vai poder sair é o 2 e o 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes quem? Vezes a raiz de quem não saiu, que é o 3 e o 5. Ah, Chicão, posso multiplicar? Pode e deve. Isso daqui vai dar 6 raiz de 15. Belezinha? Tudo bem, pessoal? Ó, o 540, vou deixar aqui, ó, 540 é o 2 vezes o 2 vezes o 3 vezes o 3 vezes o 3 vezes o 5. Tá bom, pessoal? Agora, por que você botou esse exemplo embaixo, Chicão? Para você entender que a gente vai dançar conforme a música. Nós vamos dançar de acordo com o índice. Quem manda é o índice. Quem manda é o índice. Então, aqui, ó, raiz cúbica de 540. 540 é o mesmo número de cima. 2 ao quadrado, 3 ao cubo, 5 elevado a 1. Quem é que vai poder sair? Ah, Chicão, você falou que só quem tem o mesmo expoente, o expoente igual ao índice. Só que nesse caso, esse aqui tem 2. O 2 é menor que 3. Como ele é menor do que o 3, eu não consigo fazer igual eu fiz aqui. Eu só consegui abrir esse aqui em 2, porque o 3 era maior que o 2. Então, o 2 acabava estando aqui dentro. Aqui não. O 2 é menor que o 3. Então, eu não tenho como abrir o 3 aqui dentro. Então, ele vai morrer assim mesmo. Quem vai sair nesse caso? Só esse camarada aqui. Por quê? Porque o expoente dele é igual ao índice. Então, isso aqui vai ficar 3 raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1.
Isso aqui, fazendo as contas, vai dar 3 raiz cúbica de 20. Beleza, amigos? Entenderam? Sim. Raiz quadrada de 75. 75. Como não termina em número par, então não é divisível por 2. Vamos ver se é por 3. 7 mais 5 dá 12. 12 é divisível por 3, então aqui dá para dividir por 3. 75 por 3 dá quanto? 25. 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, isso aqui é 3 vezes 5 ao quadrado. Beleza, Chicão, entendi. Isso aqui é raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Ó, quem tem o expoente igual ao índice, vai poder sair, não vai? Não foi assim que nós combinamos? É isso. Vai ficar 5 raiz cúbica raiz quadrada de 3. Perdão, eu errei ali. E a volta, Chicão? A gente vai estudar radical duplo. É tão importante saber isso que eu estou te ensinando agora. A gente consegue até resolver o radical duplo de cabeça. Quando quem não sabe o que é um radical duplo, é algo desse tipo aqui, ó. Ó, isso aqui de cabeça, isso aqui é raiz de 5 mais raiz de 2. Caraca, Chicão, mas você faz tão rápido, então. Cenas para os próximos capítulos. Só que isso que eu estou fazendo aqui, isso tem a ver com o que eu estou fazendo em cima. Porque, às vezes, eu preciso simplificar o que está aqui dentro. Para simplificar o que está aqui dentro, eu preciso dessa técnica da aula de hoje. Então, eu ensinei agora, eu ensinei você tirar da raiz, né? Tirar da raiz. Deixa eu escrever aqui para você, ó. Essa primeira parte aí foi tirar da raiz. Tirar da raiz. Agora, a segunda parte é voltar para a raiz. Colocar para dentro da raiz. Segunda parte. Que é mais fácil que a primeira. Colocar para dentro da raiz. Muito bem. Dois raiz quadrada de 3. Como eu omiti o índice, é porque você já sabe que é o 2, né? Então, olha aqui, ó. Como é que eu faço, Chicão? Bem fácil, bem simples. Pega esse número que botar ali fora, coloca ele aqui dentro multiplicando. Então, peguei esse 2 aqui na cara de pau e joguei ele lá dentro multiplicando 3. Aí depois, para você poder acertar, quem dera que isso fosse só assim, mas não é, você vai pegar esse número aqui, ó, e vai colocar no expoente do cara que você botou para dentro. Ih, Chicão, viajei. Viaja não, acorda para a vida. Olha aqui, ó. 5 raiz cúbica 5 raiz cúbica de 2. 5 raiz cúbica de 2. Tudo tranquilo aí? O que eu vou fazer? Vou botar o 5 lá dentro. Não importa o índice da raiz, não importa. O bizu vale para todos.
Então, aqui é 3. Boto 5 lá para dentro. Vai ficar 5 vezes 2. Qual é o preço que eu pago para botar esse cara para dentro? Eu tenho que colocar o expoente igual ao índice que está aqui. Só isso, Chicão? Só isso. Depois é só fazer a conta do Jateteco. Ó. 4 vezes 3, 12. 5 ao cubo, 25. Vezes 5, 125. Vezes 2, 250. Isso aqui é raiz cúbica de 250. Exemplo 3. Ah, Chicão, e se eu tivesse aqui 2 vezes 7, raiz cúbica de 2 vezes 5? Muda nada. Tu vai botar o 2 e o 7 para dentro, porque esse cara aqui é um número só. Você coloca ele para dentro. Vezes 2 vezes 5, que já está lá dentro. O que eu faço para corrigir esse cara aí? Eu elevo ele ao índice. Quanto é o índice? 3. Aí você aprendeu com o Chicão que tem o quê? A distribuição das potências, né? Quando você tem dois números elevados ao mesmo expoente, eu posso distribuir o expoente. Então, aqui, ó, eu vou distribuir o 3 por 2 e o 3 por 7. Vai ficar a raiz cúbica. Dois ao cubo, vezes 7 ao cubo, vezes 2, vezes 5. É isso. Depois eu só fazer a conta, não vou fazer essa conta, não tem necessidade. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo aí? Tem mistério nenhum, nenhum. É só botar para dentro e depois elevar ao expoente igual ao valor do índice. Isso vale para qualquer um? Claro, acabei de falar. Ó, 2 vezes 3 vezes 7. Raiz quinta de 3 vezes 11. Mesma coisa, ó. Tudo igual. 3, 7. 2, 3, 7. 2, 3, 7. Elevado a quanto? Quanto é o índice, Chicão? O índice é 5. Então já sabe que tu vai ter que corrigir esse cara botando quem para dentro? O 5. Vezes 3, vezes 11. Depois você faz essa conta aqui, ó. Pode distribuir o expoente, segundo eu te falei aqui, ó, relembrando que a gente já falou várias vezes. E aí eu posso distribuir o expoente. Pronto, depois é só fazer a conta. Ou se você quiser, tá com preguiça, faz essa conta aqui, eleva logo a quinta potência. Enfim, aí fica a seu critério. Ah, Chicão, não quero, eu gosto de simplificar ao máximo. Então, simplifica, ó. Raiz quinta, 2 à quinta, 3 à quinta, 7 à quinta, vezes 3, vezes 11. Aqui ainda dá até para fazer propriedades de potência, ó. Produto de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes, ó. Dá para eu juntar esses dois num só. Então, aqui vai ficar raiz 2 à quinta, vezes 3 à sexta. Somei esses dois aqui, quem não entendeu, ó. 3 elevado a 1 com 3 à quinta, dá 3 à sexta. Somos dois expoentes. Vezes 7 à quinta, vezes 11. Pronto. Aí faz essa conta aí, chegou na raiz que você queria. Tudo bem, irmãos? Tudo na paz? Tranquilidade? Tranquilo. Beleza. Agora que você aprendeu a simplificar, vou te ensinar duas propriedades. Propriedade P1, que é o produto de raízes. Isso aqui, assim como na aula, na prova da EPICAR do último ano, eu falei, né? A gente sempre fala das raízes, e eu, quando eu falei da aula de radiciação, eu falei das raízes dos números negativos, assim como eu falei na aula da semana passada.
uma outra situação que eu aposto que vai cair, não vai demorar muito tempo, é isso daqui. Por quê? Porque todo mundo faz isso aqui sem freio, sai fazendo achando que isso aqui é feito de qualquer forma, e não é. Toda vez que eu pego duas raízes que elas têm o mesmo índice, raiz enésima de A, raiz enésima de B. Isso daqui, ó, eu posso botar o mesmo índice e fazer o produto. Só se o N for 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E qual é a observação? OBS. Se o N é par, o A tem que ser maior ou igual a zero e o B tem que ser maior ou igual a zero. Se o N é ímpar, não tem restrição. Não há restrição. Ih, Chicão, buguei. Não buga, não. Olha aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Chicão, é o mesmo índice, então eu posso botar na mesma raiz, exatamente. Raiz quadrada. E aqui, como é um produto, eu só multiplico os radicandos. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, 6. Problema nenhum, por quê? Porque esse cara aqui e esse, eles são números maiores ou iguais a zero. Eles são maiores ou iguais a zero, então não tem problema. Aqui, ó. Esse cara aqui é 2, ele é maior ou igual a zero, e esse aqui também. Agora, se fosse assim, ó, caiu na prova da Força Aérea, da Academia da Força Aérea, essa questão aqui, ó. Raiz quadrada de menos 4 vezes a raiz quadrada de menos 9. Ele perguntava se isso aqui era igual a 6. E muita gente marcou que era verdade. E não é verdade necessariamente, não é só essa verdade. Na verdade, tem uma outra solução. E aí, não era uma questão verdadeira. Por quê? Porque eu não poderia, igual muita gente fez, multiplicar os dois. Raiz de menos 4 vezes a raiz de menos 9. Raiz de menos 4 vezes a raiz de menos 9, menos vezes menos dá mais, né? 9 vezes 4 dá 36. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 36, que é 6. Não está certo isso, Chicão? Não, não está certo. Por que não está certo? Porque essa passagem aqui, ó, ela não pode existir. Essa passagem aqui, ó, daqui para cá, ela não existe. Se ela não existe, as demais não existem. Isso aqui está errado. Eu não posso fazer esse produto, por quê? Chicão acabou de te falar, esse cara aqui, ó, ele é menor que zero, e esse aqui é menor que zero. E para eu fazer a multiplicação, o número tem que ser par. Desculpa, para eu fazer a multiplicação com índice par, os dois caras de dentro têm que ser positivos. Beleza? Entenderam? Basta que um deles seja negativo, estou falando de índice par, tá? Se o índice fosse ímpar, não tem problema. Se o índice for ímpar, não tem problema. Ó, raiz de menos 4 vezes a raiz cúbica de menos 9. Aí aqui não tem problema em você falar que a raiz cúbica é de quanto? De menos 4 vezes menos 9, que vai dar quanto? 36. Tá ok isso aqui, tá? Isso aqui é falso. Tá errado, já risquei ali em cima. Agora, Chicão, e se um deles for negativo com um índice par?
Também não pode. Basta que um deles tenha um índice negativo. Por exemplo, esse aqui, ó. O 2 é par. Opa, Chicão, se é par, eu tenho que estar de olho nesse cara aqui, ó. Isso aqui é maior ou igual a zero. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Ih, Chicão, mas esse outro aqui, ó. Ih, Chicão, esse outro aqui é o quê? É negativo. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu não posso fazer nada. Se eu fizer isso daqui, ó, eu estou fazendo errado. E aí, como é que isso pode cair na prova da EPICAR? Assim, ó. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Como é que isso pode cair na prova da EPICAR? Ele pode botar para você assim, marque verdadeiro ou falso. Aí tem um itemzinho lá, item 1, raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B é igual a raiz de AB. Se ele não falar nada, né? Se ele omitiu aqui o 2, tudo bem. Já sabe que aqui é uma raiz quadrada. Desculpa. Você sabe que ele vai te perguntar se é verdade. Nossa, uma maioria esmagadora vai falar que isso é verdade. Só que você vai falar assim, cara, não necessariamente. Ele não falou quem é o A, ele não falou quem é o B. E se o A e o B forem negativos, eu não vou poder fazer isso daí. Então, isso aqui é sempre verdadeiro? Não. É sempre verdadeiro? Não é. Agora, se ele falar que pode ser verdade, pode ser verdade. Aí tem que ver a palavra que ele está usando. Pode ser verdade? Algumas vezes isso é verdade? Sim. Mas isso sempre é verdade? Não. Então tem que tomar cuidado com o que ele está falando com você, porque você sabe que essa estrutura aqui nem sempre ela é o quê? Verdadeira. Beleza? Então isso aqui, ó, nem sempre é verdade. Nem sempre. Beleza? Aí isso me arremete aqui. Vou botar aqui a setinha para você, ó. Isso me arremete à definição. Que me arremete à definição. Cuidado com isso aqui, tá? Vou botar a caveirinha para você não se esquecer. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Sim. Vou deixar uma observação aqui, ó. Se a raiz for de índice par de um número negativo, é o que caiu na prova da EPICAR do ano passado. Muita gente errou, porque falou que não existia, né? Isso daqui, ó, existe no campo dos números complexos. Isso aqui, mas não existe no campo dos números reais. Aí teve gente fazendo comentário que não podia cobrar isso. Claro que pode. Quando você ensina conjuntos numéricos para os alunos, eu falei disso aqui da semana passada, quando eu fui falar de dízima. Semana passada não, essa semana, segunda-feira, eu tenho aqui o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais. Aqui fora eu tenho um dos irracionais, um anexo, um puxadinho. E na hora que eu faço a união disso aí tudo, eu tenho o conjunto dos reais. Então, na hora que eu faço essa união aqui, ó, na hora que eu faço essa união aqui, ó,
esse conjunto aí, que eu uni, é o conjunto dos reais. Se eu for fazer uma raiz de um número, uma raiz quadrada, uma raiz quarta de um número negativo dentro desse conjunto, não tem resposta realmente. Mas quem dá aula disso tem que explicar para os alunos que não para por aqui, que só é limitado ao 9º ano, por causa da série que o aluno está vendo. Mas precisa explicar para o aluno... Peraí, tinha está falhando. Precisa explicar para o aluno que aqui por fora tem um conjunto mais amplo que resolve, por exemplo, a raiz quadrada de -4. Certo? E aí precisa explicar isso para o aluno. E mais, aqui fora tem mais de 10 conjuntos que contém esses aí que eu desenhei. E aí o aluno precisa entender que quando ele está no 9º ano, foi aí que foi a briga das pessoas, né? Ah, mas no 9º ano o aluno só vê até aqui. É verdade, ele só vê até aqui. Mas quem dá aula disso tem que falar para o cara que existe isso aqui. Mesmo ele não entrando nas operações, mas tem que falar. Então foi onde o pessoal criou confusão, mas a EPK bateu o martelo e deixou a resposta dele, que era o seguinte: a raiz quadrada de um número negativo, a raiz quarta, é um número que existe sim. Ele não existe no campo real, mas ele existe. Então era verdadeira. Vamos deixar aquela ressalva ali para você não esquecer. A raiz de um número negativo, ela existe. A raiz quadrada, a raiz quarta. Quando for raiz de índice ímpar, não tem preocupação com isso, mas quando for raiz de índice par, tem que ter. Ela existe, mas não no campo real. Tanto é que você não aprende isso no 9º ano, como é que te extrai a raiz quadrada de número negativo. Porque no 9º ano a gente fica restrito ao universo dos números reais. Mas logo ali no 2º ano do ensino médio você aprende a fazer isso. Tá certo? Beleza, amigos? Então, ó, vou parar por aqui, que se eu entrar na próxima parte, a gente vai aí por mais de 10 horas adentro. E na segunda-feira eu espero vocês de volta, tá bom? Beleza? Beleza. Valeu, então, pessoal. Um grande abraço aí. Valeu, Chico. Valeu. Até segunda. Bom fim de semana. Bom para você também.